Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. Eu queria fazer uma meditação rápida, compartilhar uma palavrinha da graça sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto, não sei por que dizem, né, entre dos assuntos que está entre aqueles assuntos polêmicos. Aliás, essa polêmica, ela sempre se dá quando a gente confronta as pessoas religiosas, as pessoas que pertencem ao sistema religioso e com a graça de Deus, que está na mesma Bíblia que eles dizem que usa e que acredita, né? Então, para tanto, queria ler um versículo em Mateus, capítulo 26, o versículo 62. Jesus perante o Sinédrio, estava sendo julgado. Então diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu vos declaro. Glória a Deus por isso. Jesus sendo julgado diante do Sinédrio. E ele seria condenado e crucificado. E ele dá uma declaração aqui bombástica. O sumo sacerdote, vendo que eles levantaram falsas testemunhas, acusando ele. Um lá falou que ele falou que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias. E falaram uma coisa e de outra. Aí, finalmente, o sumo sacerdote saiu com essa: se tu és o Filho de Deus, fala logo quem você é, se tu és o Cristo. Aí Jesus respondeu: tu o dizes, e desde agora vos digo, vereis os céus abertos. Então Jesus estava falando da segunda vinda dele. E ele disse que o sacerdote e aquele sinédrio todo que estava ali veriam isso acontecer. Ora, bola, se eles viriam isso acontecer, então, e Jesus ainda não veio, como diz o sistema religioso, estão esperando Jesus voltar. Se Jesus não veio ainda, então o sumo sacerdote está vivo até hoje, esperando Jesus voltar. Aquele sinédrio. E cada um deles tem a idade de 2021 anos de idade. Era para estar no livro dos recordes. Então, meus queridos e amados irmãos, é bem claro aí. E tem várias passagens assim. No livro de João, capítulo 21, tem, falando que João estaria vivo até que Jesus voltasse. No capítulo 16 de Mateus também, fala que Jesus afirma: em verdade vos digo que muitos dos que aqui estão, alguns não provarão a morte sem que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Então isso aí seria suficiente para a gente entender e acreditar que Jesus já voltou. Aí um irmão hoje comentando comigo, ele falou assim, do sistema religioso. Ele falou: irmãos, mas ninguém sabe o dia e a hora. Eles não sabiam. Mas por que nós sabemos hoje que Jesus já voltou? Porque por causa do capítulo 24 desse mesmo livro de Mateus. Jesus falou ali que, foi nesse capítulo que Jesus falou a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas o mesmo capítulo diz que, parece que é no verso 34, Mateus 24, 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E não é só isso. Se a gente for no início do capítulo 24, a gente vê que a conversa começou tudo em torno da queda do templo em Jerusalém. E essa queda do templo já aconteceu, aí é um fato histórico. Aconteceu no ano 70 da era cristã. Então, todo o capítulo 24, e essa palavra que Jesus falou diante do Sinédrio, em Mateus 26, e João 21, Apocalipse, o livro de Apocalipse todo, é passado, já se cumpriu com a segunda vinda de Cristo, que se deu no ano 70. Agora, a gente precisa discernir as coisas espirituais, porque as coisas de Deus são espirituais. Inclusive, Paulo falou isso aos Coríntios, nos primeiros capítulos ali, capítulo 1 ou 2 da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
O homem espiritual, ele julga bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Então, irmão, a gente não pode ir pela carne. O sistema religioso ensina que a segunda vinda de Cristo vai abalar o mundo inteiro, vai avião cair, vai pegar fogo, vai ser uma coisa terrível, vai ter pandemias, guerras. Mas não é nada disso. Jesus falou para o mundo de Israel, para o povo de Israel. Todo o Novo Testamento foi escrito antes do ano 70. Até o último livro no Novo Testamento, como está nas Bíblias, o último livro é Apocalipse, o primeiro é Mateus, todos eles foram escritos com o templo em Jerusalém de pé. E quando Paulo fala em Tessalonicenses, que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos. Olha a expressão que Paulo usa. Nós, os que estivermos vivos. Então as pessoas pegam essa palavra e trazem para hoje. Irmão, nós que estivermos vivos. Mas Paulo estava falando para o povo daquela época. Bem claro. Paulo ele estava achando que ele veria a volta do Filho de Deus e ele estaria vivo. Mas ele morreu antes. O único que ficou vivo para a vinda de Jesus foi João, que escreveu o Apocalipse e escreveu 5 livros no Novo Testamento, né? O livro de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Esse ficou vivo, porque Jesus disse que ele veria. Não é que ele receberia a revelação do Apocalipse, como diz alguns. Não é isso a segunda vinda de Cristo, não. Ele veria. Jesus falou bem claro para Pedro. Pode ler lá no livro de João, capítulo 21. Se eu quero que esse permaneça até que eu venha, Pedro, o que te interessa? Vem tu e me segue. Então, querido, é coisa bem simples de entender. Se a gente falar para uma criança, a criança vai entender. Mas, como as pessoas passam anos e anos, membros de igrejas evangélicas, sendo ensinado errado, mal informado, porque o sistema religioso agora precisa continuar mantendo essas suas doutrinas do inferno, de Satanás, da vinda de Cristo, do dízimo, para as pessoas continuarem lá. Porque se Jesus já voltou, imagina que uma igreja evangélica, de repente, domingo, o pastor chega lá na frente da igreja e fala: irmãos, não tem mais sentido a gente ficar aqui porque Jesus já veio. Jesus veio para Israel a primeira vez e ele voltou para Israel, para julgar Israel. Não é o mundo inteiro, não é nada disso, é para Israel. Não é? Agora, nós nascemos já com a graça de Deus estabelecida. Nós estamos na graça, estamos tranquilos, estamos selados com o Espírito Santo. Somos escolhidos de Deus desde a fundação do mundo. Paulo falou isso. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça para pegar para os gentios, para pegar para nós. Aí vale os escritos de Paulo que a gente tem que filtrar. Muita coisa também, Paulo falou, ele estava no tempo transitório, passando da lei para a graça. Jesus começou. Aliás, livro de João capítulo 1, verso 17 diz: a lei foi dada por Moisés, a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Mas essa graça ela foi realmente inaugurada e estabelecida na cruz, quando ele expirou. Ali, aí definitivamente abriu o véu lá no templo, foi rasgado, o Santo dos Santos, agora todos teriam acesso, mas até o último livro do Novo Testamento, o templo estava lá de pé. Mas chegou no ano 70 depois de Cristo, o Marechal Tito invadiu Jerusalém e foi uma carnificina terrível. Foi uma grande tribulação ali para eles. E diz os historiadores que durou 3 anos e meio aquela ocupação ali, e se cumpriu todas essas profecias que Jesus falou em relação a Israel. Não tem nada a ver com a gente. Agora, as igrejas ensinam que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, e nasce gente, morre gente, Jesus vai voltar e nunca volta. Só se tiver uma terceira vinda que a Bíblia não prevê. Então, queridos, é somente isso, para a gente descontrair, para esclarecer. A Bíblia afirma, no livro de Coríntios mesmo, né? Nós temos a mente de Cristo, nós temos, a Bíblia afirma, assim como afirma também em Romanos capítulo 8, né, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, são declarações, afirmações que é para a nossa vida, meu irmão, é para mim, é para a tua vida. Estamos em graça, não estamos na lei, não é mais nada físico, eu não tenho que ir em nenhum lugar sagrado, nenhuma igreja que é casa de Deus, não existe casa de Deus. O único templo que era reconhecido oficialmente como casa de Deus e que o próprio Deus reconheceu é o templo que estava em Jerusalém, que foi destruído no ano 70.
Agora a adoração em espírito em verdade, é em graça, né? E isso não tem dia, não tem hora, não tem local. Nós vivemos adorando a Deus aqui na nossa mente e no nosso coração. O culto racional que fala em Romanos capítulo 12. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Não temos mais o véu nos nossos olhos. Agora, quem frequenta a igreja evangélica, ele tem um véu. Ele está lá. Ele tem que obedecer ao pastor. E isso aí, inclusive, é uma doutrina muito forte. Você tem que estar ali, respeitar o pastor, reverenciar o pastor. Tem uns até que tem nome de reverendo. Já tem tudo a ver com reverência, né? E Paulo diz em Gálatas, se eu fosse agradar a homens, não seria servo de Cristo. E por que Paulo falou isso? Justamente contra o sistema religioso da época de Paulo. É o que acontece com a gente hoje também, irmão. Nós vamos respeitar a religião porque agradar homens. Pedro e João, perante o Sinédrio, no livro de Atos, falaram a mesma coisa. Eles falaram a mesma coisa. Julgar entre vós se é certo antes ouvir a voz do que a Deus. A vós outros, né? O Sinédrio, aqueles homens, aqueles sacerdotes religiosos. A nossa situação hoje é a mesma. Nós vamos dar ouvido ao sistema religioso ou à voz de Cristo ressuscitado em graça, que nos selou, que nos predestinou antes da fundação do mundo. Fica assim essa nossa meditação e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.